A paz do Senhor, queridos. Deus tem colocado uma palavra no meu coração que eu gostaria de dividir com vocês nessa ocasião. O que a gente tem vivido no Brasil, o que a gente tem vivido no mundo, mais especificamente, sendo mais objetivo, o que a igreja tem vivido. Nunca antes a igreja passou. E, de alguma maneira, a igreja ela sentiu esse impacto, a igreja viveu esse impacto. Nós, como famílias cristãs, nós sentimos o distanciamento, sentimos a dor de não poder abraçar, nos preocupamos como ser humano, apesar de termos o Espírito de Deus, apesar de manter a nossa fé, mas como seres humanos, como produto do meio, a gente acaba sentindo. E eu orava e pedia de Deus uma palavra, uma revelação para os nossos dias. E foi ouvindo, outros pastores, foi buscando a Deus, foi lendo, que Deus colocou esse texto no meu coração que eu gostaria de dividir com você agora. Preste atenção que diz o profeta Joel no capítulo 3, a partir do verso de número 9. Diz o texto sagrado: proclamem isto entre as nações, preparem para sempre, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Verso 10 diz: forjem os seus arados, fazendo deles espada, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Verso 9 e verso 10 do capítulo 3 do livro de Joel. Nós temos aqui um cenário de guerra, nós temos aqui uma convocação. Em alguns versos nós temos aqui o profeta e em outros versos nós temos o próprio Deus. No entanto, a gente difere essa convocação, ou a gente separa o objetivo dessa convocação pelo fato de, nos versículos anteriores, o Senhor questionar o que fizeram com Jerusalém. O Senhor questiona a maneira como trataram a nação escolhida. Por exemplo, o verso de número 5 diz: pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, e mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde vocês venderam. Então Deus ele questiona aqui com as nações vizinhas a Israel tudo o que estava acontecendo sobre Israel. Todos os prejuízos, todos os danos materiais, mas acima de tudo a maneira como Israel foi tratada. E de repente Deus incita as nações a se prepararem para um período de guerra. De repente Deus usa o profeta Joel e também incentiva a Israel se preparar para uma guerra. Nós temos aqui um cenário de guerra. Nós temos aqui uma convocação para uma guerra. Lição número 1. Em toda a história onde o aspecto foi prejuízos materiais, foi dano à honra de uma nação, certamente viria a guerra. Nós estamos vivendo um período de guerra. Entenda, nós não precisamos de mais nada para entendermos que nós precisamos ouvir essa convocação de guerra. Nós não precisamos mais de nenhum sinal, nós não precisamos mais de nenhuma evidência para entendermos que a igreja está em guerra. E nós que somos líderes, você que é pastor, você que é líder, nós precisamos entender que o Senhor está nos levantando para esse tempo de guerra, para esse tempo de peleja. A ordem ou a convocação ou a orientação do profeta para o povo, tanto para as nações que estavam ao redor de Israel, como para o próprio Israel, era exatamente: preparem as vossas armas, preparem as vossas espadas. No versículo de número 10, diz o texto: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e as suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro. Entenda só uma coisa: transformar enxada em espada.
e transformar foice em lança. Na verdade, era uma adequação. O que Deus estava nos ensinando? O que o Espírito Santo nos ensina nessa hora? Aonde o Espírito Santo quer nos levar? É exatamente, ele quer adequar o seu ministério. Ele quer adequar você para esse tempo de guerra. Nós não usamos as mesmas armas em toda guerra. Existem armas específicas e Deus está nos chamando. O Espírito de Deus está nos convocando para esse momento agora. Entenda que eu e você e a igreja estamos sendo chamada porque levaram o que nós tínhamos de mais valiosos. Tentaram destruir aquilo que nós tínhamos de mais precioso. Então, nesse momento, observe só que a convocação era para agricultores. O agricultor, ele trabalha com tempo, ele trabalha com prazo, entre um ano e outro. Ele semeia e espera aquela semente germinar para que ele possa colher. Já o guerreiro, diferente do agricultor, ele não tem tanto tempo para esperar. Ele tem que fazer acontecer. Foi por isso que a orientação era: transformem as vossas enxadas em espadas e transformem as vossas foices em lanças. Ou seja, uma adequação, um reaprendizado. O que Deus está querendo dizer conosco através desta revelação é que nós estamos vivendo um período, estamos atravessando e precisamos nos adequar, precisamos entender que essa convocação é para agora. Mais interessante é que nessa ocasião de Joel, o próprio Deus, ele iria pelejar. O próprio Deus, ele desceria junto com o seu exército para pelejar nessa profecia aqui pelo seu povo. E eu quero dizer para você, nós não podemos mais esperar. Já levaram o que nós tínhamos de mais valioso. Tem um pensador que ele diz o seguinte: hoje a moeda mais valiosa do mundo é o tempo. E nós precisamos remir, como disse Paulo, nós precisamos aprender a trabalhar, a ganhar, a garimpar, a valorizar o que nós temos de mais precioso, que é esse tempo. E eu espero, e a minha oração é que o Espírito de Deus esteja nesse momento fazendo arder o seu coração. Que o Espírito de Deus possa levantar você, lhe dando estratégia, lhe fazendo adequar. O tempo de semear passou, o tempo de nós plantarmos passou, é tempo de nós defendermos e lutarmos por aquilo que Deus nos deu. Esse é o tempo da igreja, é um tempo de desafio. É um tempo de guerrearmos em favor do reino de Deus. Que o Espírito de Deus, ele possa vir sobre a sua vida, do alto da sua cabeça até a planta dos teus pés, e fazer de você um guerreiro. Talvez você diga: pastor, mas na situação que eu estou, o meu emocional, o meu físico, eu estou me recuperando de uma enfermidade. Olha, não se preocupe. O Deus que nos chamou, ele se encarrega de curar você fisicamente, ele se encarrega de curar você financeiramente, ele se encarrega de curar você psicológica e emocionalmente e até espiritualmente para esse tempo. O que você precisa é sentir, ouvir e entender o propósito de Deus para esse tempo na vida da igreja. Que Deus te abençoe, querido irmão, que Deus te abençoe, pastor, que Deus te abençoe, obreiro, que Deus te abençoe, líder, em nome de Jesus. Até a próxima.